eu sou adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: toda minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham amor de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Senhor. Adore ao Senhor. As crianças já podem ir para a escolinha. Queridos, abra a palavra do Senhor em Marcos,
Momento agora muito especial em que a sua alma vai receber do céu. Novo Testamento, Marcos 8, a partir do 31. Nós vamos fazer a leitura. Amém? Todos encontraram? Está todo mundo já acostumado com a mídia, né? Que a gente já nem espera mais ninguém abrir a Bíblia. Mas, antes de iniciar, eu quero só lembrar que o pastor Robson está novamente ausente, porque eles já passaram aquele momento de quarentena, porque a sua esposa pegou a Covid, mas o filho deu positivo e então ele achou melhor aguardar mais alguns dias para não estar no meio de nós, né? Porque ele não tem sintomas. Ele está bem, não tem sintomas nenhum, mas então o pastor achou melhor ele ficar em casa e passar novamente a quarentena com o filho para depois retornar no meio de nós com segurança, né? Então isso é sabedoria. E diz assim a palavra do nosso Deus para o nosso coração. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Amém? Vamos orar então ao Senhor nosso Deus. Meu Pai, a Tua palavra foi lida e é a Tua mensagem que vai ser ministrada aos nossos corações e é ela que nós vamos carregar. Nós vamos embora, Senhor, sabendo que nós já temos um memorial nos céus de que louvamos com os nossos lábios o Teu nome e Te honramos. Mas nós vamos embora enfrentar a vida lá fora, que não é fácil, que está cheia de angústias, de opressões, está cheia de aflições. E é ela, a palavra, que vai embora com a gente, para nos ajudar a montar na nossa vida um escudo da fé, para transformar o nosso entendimento e nos fazer um pouco melhor. Querido Deus, nos ajuda a compreender com clareza a Tua palavra, tira dor, sonolência e distração, porque nós queremos ser abençoados nesta noite. Então, querido Deus, o Senhor é o nosso convidado especial para realizar a Sua vontade no meio de nós. Amém. Glória a Deus. Então, eu li um texto que a gente sempre fala assim: irmãos, nós precisamos ter paz entre nós. Nós precisamos ter concordância. E aí de repente você vê Jesus brigando com Pedro, Pedro brigando com Jesus, fala uai, né? Mas é um momento muito profundo, muito espiritual, que pode acontecer na nossa vida. Porque Jesus começa a falar assim: olha, eu vou sofrer, e Pedro não entende. Mas eu queria comentar que a obra do Senhor Jesus na cruz, ela atingiu 3 setores da nossa vida: a nossa vida jurídica, a nossa vida sacerdotal e a nossa vida empresarial. E quem falou isso foi John Stott, um teólogo muito importante. Mas por que atinge a nossa vida jurídica?
porque Ele nos absolveu de um tribunal. Ele nos livrou de sermos condenados ao inferno. Por que de uma vida sacerdotal? Porque Ele nos deu acesso a entrar na sala do trono, a ter Ele dentro do nosso coração, a não ter mais que fazer sacrifício, porque Ele foi o nosso sacrifício. E por que Ele atingiu a nossa vida empresarial? Porque Ele nos comprou do mercado de escravos. Ele nos tirou desse mercado em que todo mundo que não o conhece é escravizado por alguma coisa. E nos comprou com um preço inimaginável, que foi com seu sangue. E nos fez livre. E hoje, Ele quer falar de como às vezes a gente, como Pedro, ficamos um pouco equivocados com situações da nossa vida. Então, voltando ao texto, né, ele começa a falar que vai sofrer, que vai passar por alguns momentos. E Pedro fica meio irritado e o chama num canto. E algumas versões falam que ele exortou Jesus. Então, Jesus era visto como mestre e Pedro como servo. E o servo se viu no direito de exortar o mestre. O que às vezes ocorre conosco, né? Só que na cabeça de Pedro estava valendo a pena ter deixado de ser pescador. Porque ele estava vendo 1000 coisas. Milagres. Ele chamou 12 homens. Ele alimentou milhares de multidão com 2 pãezinhos, né? E os peixes, 5 pãezinhos e 2 peixes. Obrigado, irmão. Ele confrontou fariseus que ele colocou no bolso e esses homens queriam prendê-lo. E ele curou e fez milagres. Ele aquietou o mar. Ele andou sobre as águas. Então Pedro estava vivendo um momento de êxtase. Ele mandou 70 homens em outras cidades. E lá eles falavam do nome de Jesus e as pessoas eram curadas e os demônios batiam em retirada. Então eles voltaram com uma grande alegria, extasiado. E o projeto de Jesus estava tendo o quê? Muito sucesso. E Pedro tinha acabado de responder algo que Jesus tinha perguntado. Jesus perguntou a eles: o que falam de mim? E aí eles foram falando: uns dizem que você é um tremendo profeta, outros dizem que você é Elias. Mas Pedro, antes dessa confusão entre eles dois, disse: tu és o Cristo. E o próprio Jesus disse: você não disse por si mesmo, mas porque o Espírito Santo te revelou. Olha que lindo, Pedro sendo usado pelo Espírito Santo. E aí logo a seguir Jesus olha para ele e fala: sai de mim, Satanás, vai para trás, né? Porque você não cogita as coisas de Deus. Porque você não gosta de fazer a vontade de Deus. A mesma pessoa sendo usada. E aí é que há muita confusão, às vezes no meio de nós. Pedro estava vendo um Cristo vitorioso que começou a falar de um grande fracasso. Por isso, na cabeça dele, deu um nó. E aí ele começa a falar: pô, mas espera aí, um homem cheio de milagres, agora diz que vai sofrer humilhações, que vai ser morto, então o projeto vai falir, vai acabar. E aí então ele se viu compelido a chamar a atenção de Jesus, porque Jesus falava com autoridade, com verdade e esclarecendo aos discípulos e à multidão. E isso moveu o entendimento de Pedro. É muito natural nós cristãos ter a mesma visão que Pedro. Estava tudo indo bem. Jesus é comigo, está tudo indo bem. Aí de repente, bum, que nem a irmã lá, estava tudo indo bem. Ela estava se recuperando de algo. Ela estava: oh glória, obrigado Jesus, porque tudo deu certo. Já tá, de novo. E de novo. E chega tão de novo e de novo que a gente fica sem ter o que dizer.
Quantas vezes os meus irmãos vêm aqui à frente, testemunham algo glorioso e no dia seguinte, o mundo cai. E a gente fica sem entender muito bem por que essas coisas acontecem. Pedro não tinha entendido também, nem a crucificação e nem a ressurreição, porque Jesus estava dizendo: eu vou ser humilhado, eu vou ser assassinado pelos sacerdotes, mas eu vou ressuscitar. Só que Pedro ficou tão focado no problema que não conseguiu ouvir: eu vou ressuscitar. E às vezes essas coisas acontecem conosco. Quando o mundo cai para nós, nós só ficamos olhando para o mundo caído e esquecemos que vem uma mão do céu na nossa direção para nos pôr de pé de novo. E quantas vezes for necessário, porque há um nome sobre nós. E é isso que precisamos nos lembrar. Bendito seja o Senhor. Quando Pedro não entendeu os planos de Deus, ele também quis manifestar isso. Ele exortou, ele quebrou uma hierarquia. Ele não entendeu a vontade de Deus e reagiu contra. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você lê a palavra e fala: nossa, é para fazer isso? Ah, não, isso aqui não serve para mim. Ah, não, isso aqui, vai me desculpar, mas não entendi. E pula uma parte da Bíblia. Ou então você interpreta segundo sua vontade. Ah, não, isso aqui não é bem assim. E você torce a interpretação. Porque às vezes nós temos atitudes de que não queremos cumprir a vontade de Deus. Olha, ao tentar convencer Jesus a ter compaixão de si mesmo, para não ir para o martírio, Pedro incorre num discurso igualzinho de Satanás em Mateus. Eu queria ir lá para Mateus 4:8, que fala assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso darei se prostrado me adorares. E então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Só a Ele servirá. Jesus fez a escolha dele em querer apenas atender à vontade do Pai. Hoje o Senhor te pergunta: Pedro foi usado pelo Espírito Santo para revelar que ele era o Cristo, e logo a seguir foi usado para dizer: não estou de acordo com o plano de Deus, porque não entendi. Quantas vezes você teve que dizer não para a sua vontade, para fazer a vontade de Deus? E quantas vezes você fez o contrário? Não, vou obedecer a Deus, não. Eu sei que muitos aqui têm experiências, mesmo que sejam novos na fé. Já é uma coisa que assim que você conhece Jesus, ele já começa a trabalhar em você, e em alguns momentos você não sabe para quem você diz não. Se é para você mesmo ou se é para Deus. E é isso que ele está falando conosco hoje. Pedro, ele não entendeu Jesus por inteiro. E pode ser que você não tenha entendido Jesus por inteiro, porque está olhando para a parte natural. Pedro não viu além da humanidade de Jesus. Tanto que ele não conseguiu ouvir que Jesus disse: eu vou sofrer, mas vou ressuscitar. Só ficou ecoando: eu vou sofrer. Porque ele olhou para o natural. E o Espírito Santo está dizendo para você: está olhando para os teus planos? Você está olhando para os seus sonhos? Você está olhando para a sua oração e para a sua vida de forma natural. Você não está vendo de forma sobrenatural. De que algo pode ressuscitar da onde você menos espera e te trazer um novo tempo na sua vida, um novo refrigério, um novo caminho que vai tirar você do fracasso, que vai tirar você da dificuldade, da angústia que você está vivendo. Você não imagina, mas Deus, quando Ele ressuscitou, Ele já quis deixar bem claro para você: além de te levar para o céu,
Ele pode ressuscitar qualquer coisa morta no seu caminho. E se você não estiver entendendo o que está acontecendo, como Pedro não entendia, não exorte o seu Deus. Não exorte a pessoa do Senhor Jesus. Não exorte a própria Bíblia. Ah, não estou entendendo, isso aqui está errado, não está acontecendo comigo. Você está exortando. Creia e profetize. Outra coisa que esse texto fala, porque assim que ele discutiu com Pedro, ele quis deixar claro que ele ia perder a vida dele, para dar a vida dele para nós. E que nós íamos ter que seguir seus passos e fazer igual. E aí eu quero ir lá para o Marcos 8,35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O Evangelho e o Senhor Jesus é a palavra. E a palavra não é um processo só de perca. Ah, então eu tenho que perder minha vida, eu tenho que entregar tudo, eu tenho que me desconfigurar, eu tenho que me descaracterizar. Não. Não é assim. Mas eu tenho que me gastar. Eu tenho que de vez em quando dizer para os meus sonhos, não. Quem fala primeiro é o Senhor. Não, eu vou me sacrificar. Não, não estou com vontade, mas por amor ao Senhor vou fazer. Não estou entendendo, mas por amor e temor ao Senhor vou obedecer. E é isso que o Senhor espera quando a gente diz que vai obedecer e que vai seguir os seus passos. Quem toma a decisão de seguir Jesus, começa já, desde o dia que levantou a mão para Cristo, a mudar de direção, e a sua direção é subir aos céus. Então todo dia você está subindo um pouquinho. Todo dia tem um degrau para você. E subir um degrau gera esforço. A perninha tem que ficar dura para subir o degrau. E a gente tem que fazer força com o corpo para ficar num nível melhor. Muda isso do natural e vai para o espiritual. Que força você está fazendo para ficar melhor? E tem que ser sem interrupção. Porque quem teme, quem ama, não desiste. Senão vira bagunça. Eu acho que você quer ser amado. E você não quer ser amado de vez em quando. Você não quer ser amado só quando interessa. Você quer ser amado sempre. Você quer que até o seu valor para outra pessoa que te ama cresça. E que seja um amor sincero. E que seja um amor honesto. Então você também precisa retribuir esse amor. Porque o amor que Deus te deu foi um amor perfeito. E nessa noite é o que Ele te pede. Para você não viver um evangelho triunfalista. Não, então vamos viver de vitória em vitória, de glória em glória. Vamos, mas no meio da vitória e da glória vai ter essa quebradeira que a irmã Vilma veio testemunhar. Nós somos vasos na mão do Senhor. Não entendemos essas coisas ruins que nos acontecem, mas por alguma razão os olhos deles estão nos vendo. E Ele vai usar o que é mal para o bem. Porque em Romanos 8:38 diz que tudo coopera para o bem. Então até as coisas ruins cooperam para o bem. Seguir Jesus é viver sim, rejeição, sofrimento, ter picos. Momentos de alegria, momentos de tristeza, vales na vida, montes na vida. Só que essa palavra diz para você pegar a sua cruz e seguir em frente até o final. Para cada um de nós tem uma história. Nós não sabemos o futuro, ainda que alguém lhe conte. Nós só sabemos que se a gente for obediente, nós vamos obter vitória. Porque Ele foi glorificado. Ele viveu o martírio, mas Ele recebeu a sua glória, a sua honra. E o Espírito Santo quer que você enfrente, porque Ele está registrando o teu esforço. Não é em vão nenhuma das suas lágrimas. Nenhum dos momentos que você olha para a vida e vê os problemas te rodeando, vê os problemas lá no seu endereço e no seu sobrenome,
não é em vão, Ele te assiste. Ele sabe o esforço que você está fazendo para continuar, mesmo não entendendo. E é isso que vale para o Senhor. E Ele vai contemplar os seus momentos de esforço, de sacrifício, e vai te retribuir, porque Ele é justo. Então o nosso dia a dia tem que ser igual. A gente tem que tentar transformar. Levar a nossa cruz não é arrastá-la, mas é viver de forma íntegra, justa, honesta. É no teu dia a dia que você prova que teme ao Senhor. É no jeito que você trata seus familiares. Porque se você quer respeito, você precisa dar o respeito. Você precisa ser modelo daquilo que você quer. Para o seu vizinho, para o lugar que você trabalha. Quando a gente vota, né, como votamos hoje nos prefeitos, nós temos expectativa neles. Mas e a nossa? E o nosso papel? Eu posso reclamar de alguma coisa, mas está jogando lixo na rua? Não está pagando os impostos? Não está retribuindo com os meus deveres e obrigações? Em tudo, num casamento, no nosso papel social como mãe, como esposa, como esposo, como pai. Tudo que você fizer, Ele está te olhando e aguardando. E se você fizer direito, terá também direito, porque você vai receber de volta. E como Jesus é bom, vai receber em dobro. Então, permita que o Espírito Santo é que controle sua vida, não a sua vontade. Porque aí depois, mesmo sofrendo, você vai ver o que Deus vai fazer. Várias vezes eu quis dizer para Jesus, não. Algumas coisas eu disse não. E Ele me aceitou, Ele aceitou o meu não. Porque não fazia parte da vontade determinada dEle. Era opcional. Ele me disse assim, em um momento muito difícil da minha vida: se você não perdoar essa situação, não tem problema. Mas você vai ser tão igual às outras pessoas. Porque você vai fazer o que todo mundo faz. Você vai jogar fora o que não presta. Mas se você perdoar e cuidar, eu vou te dar honra dobrada. Eu queria dizer não para aquilo. E por causa do amor de Deus, eu disse sim. Quando Deus me mandou para cá, eu queria dizer não. Até conversei com ele, que nem Pedro, né? Não cheguei a exortá-lo, mas dizer: pai, eu sou mãe. E meus filhos não querem ir comigo, isso vai me matar. Mas o Senhor morreu por mim. Então eu vou te obedecer. E sabe como é que Ele consolou meu coração? Para mim não morrer de tristeza? Ele disse: eu cuido dos teus filhos melhor do que você. Vai e me obedece. E o que aconteceu? Que Ele realmente deu honra dobrada. Ele realmente cuidou muito melhor do que eu. Ele protegeu. Ele fez coisas que 24 horas do dia nós não podemos fazer. Mas Ele pode. Eu me lembro que a minha filha não contou no dia. Mas ela estava no trânsito com o marido. E uma pessoa que tinha bebido veio com o carro desgovernado, bateu de frente o carro deles. Diz que eles permaneceram sentados e o carro desmanchou. Só ficaram os bancos na avenida. E eles inteiros. Então o Senhor me deu muitas provas de livramento, de vitória, de graça. Porque eu disse sim numa hora que eu queria dizer não. E às vezes você vai olhar para a sua situação e falar: não, chega. Não, continua. Porque se você continuar, você está falando sim. E Ele vai e fala: olha, está sofrendo, mas está olhando para a cruz, está olhando para mim, está seguindo meus passos. Com certeza,
Ele vai retribuir a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. O Senhor nos avisou que nós viveríamos o que nós estamos vivendo agora, toda essa situação, não só de pandemia, mas porque o mundo ele tem um sistema que vai se destruindo, né? O mundo não está indo em direção ao céu, ele está indo em direção contrária. Então o amor está se esfriando. E ele quer que a gente, enquanto o mundo desce, ele quer que a gente suba. Segundo Timóteo 3:1 diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos os deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Então nós estamos vivendo uma geração que a cada geração que vira, cada turma que vem, cada geração de bebezinhos que estão aparecendo, que a gente fala, ai, que bonitinho, está vindo pessoas mais cruéis, egoístas, porque o que nós estamos vendo? Filhos matando pais por causa de herança, né? Pais jogando filhos pela janela, jogando mulher também, como se fosse um saco de roupa. Pessoas sendo cruéis, porque estão querendo sobrepor sua vontade, se colocando em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, não aceitando ser contrariado. Filhos que não obedecem pai e mães, que os pais não sabem se fica com eles dentro de casa ou se joga eles na rua, porque não sabem nem como cuidar mais. Então, quem somos nós? Os remanescentes. Os que estão seguindo uma direção diferente do mundo inteiro. É fácil? Não. Você liga a televisão, tudo vai falar contra você. Os seus princípios vão ser atacados. Na TV, na revista, no livro, no jornal. Em todo lugar. Vão te questionar. Então os seus valores precisam estarem fixos na cruz do Calvário. E ainda que você não entenda o sofrimento, você se firme e não tenha um olhar natural, como o olhar de Pedro. Que você tenha o olhar para o alto. Que você não perca seu tempo olhando e dizendo, ah, mas a minha vizinha é feliz, ela não tem os problemas que eu tenho. Porque isso não vai resolver a nossa vida. Mas se a gente abrir a palavra e falar, Deus, fala comigo, me dá direção e sinal, e Ele vai te dar. Eu me lembrei de um momento, eu só vou concluir já, na Jesus Vem, né, na sede, há muitos anos atrás, o bispo Arlindo teve uma revelação, e ele falou assim para a igreja toda, olha, irmãos, Deus me mostrou que alguém vai ser recolhido aqui, infelizmente. Nossa, acabou o culto, ninguém saiu dando glória, né? Até a gente falou, nossa, a gente está tão alegre no culto, aí veio uma revelação dessa. E lá fora, todo mundo começou, os velhinhos, mais os velhinhos. Ai, acho que é você. Não, acho que Jesus vai chamar você. E ficou aquele incógnita. Nós ficamos um tempo com aquela revelação, mas Deus não disse quem era. E passado eu creio que um mês, mas já tínhamos esquecido do assunto, porque aí ele tinha dons de revelação, então vinha outras notícias muito abençoadas, a gente esqueceu. E aí recebemos a notícia de uma jovem mãe que tinha acabado de ter um bebê, ele tinha 2 meses, e ela estava lavando um quintal, e ela teve um derrame fatal, e ela partiu. E nós tivemos um impacto na igreja. Tinha gente até que falava assim, eu acho que o Espírito Santo não está aqui, porque
Como que pode Deus tirar uma mãe de uma criança de 2 meses? Então a gente ouvia coisas, questões naturais que nós não temos condições de interpretar. E ficamos abatidos. Quando nós tínhamos era que glorificar ao Senhor. E saber que Ele é justo e que tudo que Ele faz, entenda você ou não, Ele continua sendo Deus. E a maneira como Ele recolhe, não é a mesma maneira como a gente vê na terra. Tanta gente machucada porque o seu ente querido foi embora. Mas Deus sabe qual é a melhor hora de colher suas rosas do jardim. Nós não entendemos. O que Ele quer é que a gente siga com a nossa mente só pensando nele. Amém? E para finalizar, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você quer ter saúde? Você quer ter equilíbrio emocional? Você quer ser bem-vindo aonde você vai? Pega essa promessa, lê ela todo dia. Deus, eu só vou pensar nisso, no que é justo, no que é puro, no que é amável, de boa fama, cheio de virtude, que tenha louvor, nisso eu só vou pensar. Você vai ser transformado, vai se transformar numa pessoa amável, equilibrada, doce e sarada. Vai ter força e esperança para dar para outras pessoas. Porque é essa a vontade do Senhor. Entregue a sua vida no Evangelho. Gaste-se na direção dEle. Ele sabe o que Ele vai cobrar de você. Isso é individual e pessoal. Ele sabe do que você precisa. Ele vai vir ao seu socorro. E eu quero fechar só contando um testemunho. Eu não ia contar hoje. Eu ia contar na terça, mas senti de falar. De vez em quando a gente tem também uns caprichos, né? E eu falei assim, Senhor, faz tanto tempo, eu vivia muito no meio de uma equipe de irmãs, e a gente profetizava, e tinha o bispo que tinha revelação, e recado aqui e ali. E tem uma época que o Senhor se cala, e Ele fica em silêncio. E aí eu falei, ai Senhor, é como se eu estivesse pedindo para Deus um bombonzinho. Eu sinto que está tudo bem, meu Pai. Mas eu queria tanto que o Senhor usasse alguém para falar alguma coisa que me alegrasse. Passou 3 dias, uma irmã me ligou de São Paulo. Só pediu para mim interpretar um sonho. E eu interpretei o sonho para ela, tal, os mistérios lá. E ela entendeu. E passou. Aí eu estou em casa, lavando a louça, o Senhor me lembra. Ele fala assim, você lembra do sonho? Eu falei, lembro. Quando você interpretou, eu falei, lembro. Você tinha feito uma pergunta para mim? Eu falei, é verdade. E eu não respondi, falei, oh glória. Coisa linda, irmãos. Eu tinha perguntado para o Senhor, como eu sempre pergunto e comento isso com os irmãos. Senhor, estou na direção certa? Estou fazendo o que o Senhor pediu para fazer na proporção? Estou indo devagar ou depressa demais? Estou sendo um obreiro relaxado? Estou sendo aplicado, eu preciso da sua régua. Então o Senhor me dá um sinal. Eu tinha perguntado isso para o Senhor. E essa irmã, eu não vou contar o sonho todo, mas tem um momento que ela vê um bebê num caixão. Ela chega num lugar e vê um bebê no caixão. E o pessoal ia enterrar. Mas o bebê estava vivo. Então ela começa a sentir aquela aflição, com a filha do lado, ela ficou aflita. E pegou o bebê correndo, tipo, eu vou salvar, porque eles vão, né, o clima do lugar e enterrar aquela criança viva. Então ela pegou a criança do caixão e saiu correndo. Quando ela saiu do lugar, ela deu de cara comigo, guiando um carro branco. E eu interpretei para ela o que significava. Depois o Senhor, quando me lembrou, que Ele falou, eu não te respondi, eu falei, é verdade, que coisa linda. Se eu tivesse do lado de fora do carro, era o sinal de que eu não estava guiando corretamente a igreja.
mas eu estava do lado de dentro e indo ao socorro de alguém. E o carro, irmãos, era branco. Sabe o que significa? A noiva de Cristo, limpa, pura e transparente. Olha que resposta tremenda e linda. A irmã que pediu não tem a menor ideia de que Deus falou comigo. Ela estava preocupada com o sonho dela. E realmente na hora que eu interpretei também não lembrei disso. Foi depois de algum tempo que o Senhor falou para mim: eu não te respondi o que você perguntou. Eu falei: meu Deus, o Senhor é lindo demais. Então, se você amar e se preocupar com aquilo que é dele, eu tenho certeza, irmãos, que ele vai te fazer feliz, ao ponto de que nenhuma intervenção e angústia vai se sobrepor ao teu caminho, e você vai ser uma pessoa muito realizada na face da terra. Vale a pena largar a sua vontade e seguir a dele. Amém? É isso que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. Eu sei que você pode aplaudir o Rei da Glória. Então, que você pegue sua cruz e siga ele. Entrega a sua vida. Perca a sua e perca a sua e você ganhará a dele, que é muito melhor. Pega na mão de Jesus. Ele sabe qual é a sua dificuldade. Ele vai te ajudar a superar para ser feliz. Amém? Vai ter altos e baixos? Vai. Não é um evangelho triunfalista. Não. Não é só vitória. De vez em quando tem uma dor lascada, mas quando ele pega na tua mão, não tem quem te segura. Então fique de pé e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, este é o povo que te ama. Estes são seus filhos que vieram bendizer e adorar o teu nome. Santo, 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 Deus engrandecido, vem e sacode a nossa estrutura e nos tira de olharmos de forma natural para a vida e ficarmos gemendo e ficarmos medindo a nossa dor e ficarmos descrevendo para nós mesmos que somos infelizes. Área comandarabachebia comanai. Tandio e que videsto e reviocou, manduriste omanai. Muda a nossa mente, direciona o nosso olhar, sacode a nossa estrutura, tira, Senhor, as travas, quando às vezes ficamos preocupados com a vida do outro, medindo o outro, criticando o outro, quando nós precisamos olhar para o Senhor e nos ver. Passa, Senhor, com essa palavra e nos lava, nos restaura, nos ajusta, arruma a nossa história, toca na nossa alma, nos ossos, no sangue. Senhor, arruma tudo que não está funcionando bem no nosso caminho. Talvez a gente esteja como Pedro, não entendendo que mesmo na derrota, os teus planos estão nos levando para o céu. Mesmo no fracasso, na morte, na humilhação, nós estamos indo em direção à glória. Soberano, para ser exaltado a gente precisa ser humilhado, mas nós temos, Senhor, a teimosia de tentar pular essa parte. Nos ensina a deixarmos ser humilhados, esquecidos, desprezados, desvalorizados, criticados, para que o teu nome cresça, para que o Senhor apareça, para que o ministério dentro de nós acenda de uma forma poderosa, porque nós não queremos ser mornos, nós queremos verdadeiramente te servir com paixão. Nós queremos, Senhor, manifestar milagre e cura. Nós queremos, Senhor, derrubar os demônios em nome do Senhor Jesus, para que vidas sejam libertas. Então, Senhor, vem e tira o nosso olhar natural e nos faz lembrar que somos especiais, que somos comprados, que fomos recolhidos de um mercado de escravos para sermos livres
mas servirmos e sujeitarmos a sua vontade. Nos arruma nesse caminho, nos arruma na sua vontade, nos ajusta, Senhor, nessa estrada estreita. Adabria, seca, nai, juiste conteremai. E quebra qualquer corrente, não deixa a gente ficar escravo de nada, mas de sermos instrumentos nas tuas mãos. É o que te pedimos, Santo Espírito de Deus. Obrigado, Pai. Amém. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi com a águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus não me afoqueia, se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus não me afoqueia, se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi.
sobrevivi. Glória a Deus. Que lindo, glória a Deus. Aleluia. Só mais um instante. O que eu gostaria é que vocês aplaudissem os eleitos de Deus que vão sair daquela porta. Oh, glória. Amém. Vamos estender as mãos, vamos abençoar esse ministério, queridos. Porque é deles o reino de Deus. E que eles possam crescer e nunca se desviar. Amém? Meu Deus e meu Pai, obrigada pela cooperação da nossa irmã Marinalva e de cada uma dessas crianças que inclinaram os ouvidos para aprender que o Senhor é bom, que o Senhor é tremendo. Eles falaram, oraram e contemplaram. Que o Senhor possa jogar sobre eles uma semente poderosa que os faça permanecerem e serem fiel e abençoarem as suas famílias. Ser com eles em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Façam assim com a mãozinha para receber a bênção pastoral. Essa bênção pastoral, ela nunca é derramada na nossa casa. Ela só é derramada quando nós estamos assim, juntos, né? Então, ela completa o que falta sobre nós. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Os que crê diz... E graças a Deus. Vão na paz do Senhor, Deus abençoe. Excelente semana.